Opa, meu nome é Jonas Araújo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à MBA Finanças. E hoje eu quero trazer aqui um assunto interessante, bater um papo com você sobre os bancos, um personagem tão presente na vida dos brasileiros, das brasileiras. E para começar esse vídeo, eu já quero deixar uma pergunta ecoando na sua cabeça, para que você venha entender tudo aquilo que eu vou falar aqui. Essa pergunta é a seguinte: o banco tem centenas, tem milhares de especialistas trabalhando para que ele não tenha prejuízo, trabalhando para que ele só tenha lucro, calculando riscos para que ele não tenha prejuízos. E você? Quem calcula o seu risco? E você, tem alguém pensando para você? Quem olha o seu lado? Quem está junto com você para garantir que você não tenha prejuízo, para garantir que você não quebre, para garantir a integridade das suas finanças? Essa é a pergunta que eu quero trazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você for analisar, o jogo entre você e o banco é extremamente desleal, é extremamente desigual. Eu acho que você já percebeu isso, né? Eu acho que todo mundo já entendeu que existe esse pé de desigualdade entre o cidadão que vai lá no banco pegar algum crédito e o próprio banco. E o que eu quero dizer com isso, então? É o seguinte: tudo que o brasileiro vai fazer, ele precisa do banco. Ele vai comprar um carro, precisa do carnezão do banco lá financiando. Vai comprar uma casa, isso aí é claro, vai precisar do banco, vai precisar de financiamento imobiliário. Ele vai comprar, vai fazer uma viagem, vai fazer uma reforma em casa, dá-lhe cartão de crédito. É ou não é? Então são todas modalidades de empréstimos, de crédito que o banco está oferecendo. E as pessoas vão lá sem titubear e pegam porque não tem opção. Ah, Jonas, mas não é no Brasil, lá fora também é assim. A gente vê no filme que a casa ali do cidadão americano, por exemplo, está sempre hipotecada ao banco. É verdade, o financiamento imobiliário é uma realidade no mundo todo. Dificilmente alguém tem dinheiro para ir lá comprar uma casa à vista, Então o banco entra mesmo. Só que aqui no Brasil isso é amplificado, isso é aumentado muitas vezes. E os bancos, eles ocupam uma posição muito mais privilegiada do que deveriam ocupar. Eles têm muito mais protagonismo, eles têm muito mais poder do que deveriam ter, tá certo? Por isso que isso do Brasil é muito aumentado, Além, é claro, do brasileiro não ter a cultura de cuidar das finanças, e não ter habilidade para negociar. Isso não é uma coisa natural para o brasileiro. A gente precisa ralar muito para aprender a fazer isso. Então os bancos acabam tirando uma vantagem disso, tanto que das 10 instituições que mais lucram no mundo, nessa notícia saiu recentemente, 4 são bancos brasileiros. Ou seja, ter banco aqui no Brasil é uma atividade extremamente lucrativa, até mesmo se comparado com grandes negócios no mundo inteiro. Mesmo que você esteja pagando as suas contas em dia, esteja honrando os seus compromissos com o banco, você continua num grau de endividamento. Porque mesmo que você esteja em dia, você tem uma dívida ali a pagar com a instituição bancária, não é verdade? E às vezes acontece alguma coisa, vem uma crise, acontece alguma coisa na sua vida pessoal e a sua renda cai e aí você passa a ficar inadimplente. E aí gera uma situação, que é um ponto que eu quero entrar aqui nesse nosso bate-papo, que é o seguinte: se você está tendo que escolher, chegou ao ponto de ter que escolher entre a sua sobrevivência, entre as coisas que mantêm a sua casa, a sua família, o seu dia a dia, e as dívidas com os bancos, você precisa urgentemente rever as suas prioridades, rever aí as suas finanças e tomar uma atitude. Porque se você deixar essa situação se prolongar, ela vai ficar pior. Então veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você está num ponto
em que você está deixando de pagar algumas coisas que você precisa para você, para sua casa, para sua família, para sua saúde, para pagar os bancos, tem alguma coisa errada aí, tá? E você precisa tomar uma atitude para reverter essa situação o quanto antes, porque absolutamente nada pode disputar com a sua sobrevivência. Nada pode disputar com a manutenção da sua casa, da sua família, das suas contas básicas, tá? E é isso que a gente ensina no método dos 3 tempos, a você fazer um diagnóstico, fazer questionamentos que vão te ajudar a definir o que deve vir primeiro. Porque eu gosto de fazer uma comparação. O dinheiro que vem nas nossas mãos, ele é como uma semente, né? E se você entrega a sua semente para a primeira pessoa que vem te cobrar, para o primeiro cobrador que bate na sua porta, você entrega a sua semente, você vai sobreviver com o quê? Você deveria pegar essa semente e plantar e agregar o seu trabalho sobre ela para que ela venha render a sua subsistência, a sua sobrevivência, a sua subsistência. Agora, se você pega a sua semente, que é a coisa primária que vem na sua mão, e entrega para o cobrador, isso não vai se sustentar, você vai morrer, né? Você vai ficar sem o que sobreviver, acabou para você. Então você não pode entregar a sua semente. Às vezes, com uma renda maior que você tinha antes, não era exatamente só sementes que você tinha na mão. Às vezes você tinha outras coisas que você já podia comer imediatamente, né? Às vezes você tinha sementes e frutos. Mas agora, se tudo que vem na sua mão tá brigando com outras coisas em relação à sua sobrevivência, então é semente. E você não pode entregar isso para o primeiro que vier te cobrar, muito menos para os bancos, tá? Outra coisa, nunca coloque as pessoas para trás dos bancos na sua linha de prioridade. Na sua linha de prioridade, as pessoas têm que vir primeiro. Isso nós ensinamos muito no método dos 3 tempos, porque são as pessoas o canal que vão trazer o dinheiro até suas mãos. Você acha que é o banco que traz o dinheiro até suas mãos? Não é, o banco só te empresta. As pessoas ao seu redor, elas são capazes de trazer renda para você, de canalizar o dinheiro até que elas venham a você. O banco não tem dinheiro. Presta atenção nisso, o banco não tem dinheiro. O dinheiro que o banco negocia é das pessoas. As pessoas colocam dinheiro no banco e o banco faz esse dinheiro rodar, girar, trazendo lucro para ele. Então, no fundo, o dinheiro é das pessoas. Então, você nunca pode colocar o banco como prioridade em relação às pessoas, porque o dinheiro é delas e não dele. E do mesmo jeito que ele pega dinheiro das pessoas, as pessoas também vão fazer o dinheiro chegar às suas mãos, tá? Então, é necessário que você tenha essa consciência, que você desperte a sua atenção para esses fatos. É isso que nós ensinamos aqui na MBA Finanças, que nós ensinamos no método dos 3 tempos. Eu quero que você se pergunte, se eu pagar hoje essa minha fatura do meu cartão, se eu pagar hoje essa minha prestação desse empréstimo, eu vou ter amanhã condições de sobreviver? Esse pagamento que eu vou fazer hoje vai me abrir portas? Vai me trazer mais condições de crescimento amanhã? Se a pergunta for sim, então pague. Se a resposta for sim, então pague. Se a resposta for não, então pense melhor. Pague hoje aquilo que vai trazer para você crescimento, aquilo que vai te abrir portas, aquilo que vai permitir que você ganhe mais amanhã. Então, toda vez que você estiver diante de uma fatura, diante de uma conta, não estou dizendo que você não tem que pagar, mas estou dizendo que você pode até pagar, mas com essa consciência de que existem prioridades, de que a sua sobrevivência vem primeiro, de que as pessoas vêm primeiro e depois dessa fila é que vêm as instituições, por mais que elas te ameacem.
tá? Você tem que ter firmeza, tem que ver o que é melhor para você, porque eu vou fechar esse vídeo voltando com a pergunta que eu fiz lá no início. No banco, tem centenas, tem milhares de especialistas pensando para ele, para que ele não tenha prejuízo, só tenha lucro. E você? Quem é que está olhando o seu lado? Nisso você pode contar com a MBA Finanças.